Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e como quase sempre, desde há várias semanas a esta parte, para começarmos com mais uma semana de guerra. Como é que viu a atividade no campo de batalha durante esta semana, embaixador? Bom, na batalha militar, as coisas estão, eu diria, mais ou menos empatadas. Eh, Exato, o que é interessante verificar, e nós que não somos especialistas em questões militares, no fundo acabamos por aprender em função da decorrência do dia a dia, é que coisas que se davam já há semanas como praticamente acabadas, que era a tomada da famosa localidade de Bakhmut, que é uma localidade no leste da Ucrânia, que aparentemente está sob assédio russo há várias semanas, em particular do grupo Wagner, e esta dualidade entre o grupo Wagner e as forças regulares russas também é uma questão interessante. Esta localidade não cai. E não cai e não tem vindo a cair, e todas as semanas se diz é daqui a dias, é daqui a 2 ou 3 dias, aparentemente já saíram praticamente todas as forças militares, aparentemente os civis, há poucos civis já lá, e é uma localidade, eu diria, mais simbólica até, ao que parece, enfim, a ler aquilo que dizem os especialistas militares, do que propriamente aquilo que os ingleses chamam um stronghold, sob o ponto de vista político e militar. Eh, a Ucrânia está a fazer daquilo um cavalo de batalha, no sentido também de mostrar a sua resiliência, a sua capacidade de defender um ponto que era considerado importante e que, aparentemente, se nós olharmos para o mapa da Ucrânia, não vamos agora trazer para aqui o mapa da Ucrânia como se faz na comunicação social, mas há duas localidades a seguir, que é Kramatorsk e Sloviansk, que são muito próximas e que já estiveram, digamos, sob ameaça russa e que agora aparentemente poderão cair nas mãos dos russos. A sensação que existe é que a guerra está mais ou menos empatada, sob o ponto de vista de capacidade de cada um avançar, e que esse desempate ou se fará ou por uma imensa invasão russa, mas com meios tradicionais que são aqueles que a Rússia tem vindo a utilizar desde há um ano a esta parte, ou então com a chegada de novos equipamentos por parte da Ucrânia que pode desequilibrar a guerra. Os HIMARS, os famosos tanques, tudo isso. Nós não sabemos, nós, como digo, nós observadores exteriores olhamos para esta guerra um pouco à luz daquilo que são os factos e com base nos factos nós tiramos consequências daquilo que foi o apoio a um lado ou outro. Neste momento, digamos, o Ocidente continua a manter uma linha muito coerente, digamos, daquilo que é o apoio à Ucrânia. Diz sempre aquela expressão que tem uma leitura um pouco equívoca, que é estaremos com a Ucrânia até ao fim. Resta saber o que é o fim. Se o fim for a vitória da Ucrânia, se o fim for a derrota da Ucrânia, se o fim for uma situação de compromisso e de impasse e de negociação entre os dois lados. Não há sinais muito fortes de negociação. Nós sabemos que a China tinha dado, através do seu famoso plano de paz, uma ideia de que podia intervir nesta negociação. Os Estados Unidos claramente tentaram criar um fator de diversão, vamos ser claros, que foi dizer que a China estava a procurar ou a encarar a possibilidade de enviar material letal para a Rússia e que isso significaria, em primeiro lugar, a perda do grau, do mínimo de neutralidade por parte da China. É verdade, se a China fornecer material de natureza militar à Rússia contra a Ucrânia, a sua capacidade de servir de medianeiro num qualquer processo negocial desaparece. A China deixa de ter, digamos, um mínimo de independência. mas que intenção é, peço desculpa por interromper, embaixador, que intenção é que terão tido os Estados Unidos para terem colocado a circular essa história? Bom, António, os Estados Unidos têm uma guerra, entre aspas, contra a China que já vem Exato. de longa data e que está a acelerar-se muito rapidamente. Eu diria que até está a acelerar-se mais do que aquilo que a China gostaria em termos do seu timing. O timing da conflitualidade com os Estados Unidos, e já poderemos falar disso a seguir, é um timing que não convém à China. É um timing que é contraditório, por exemplo, com todos os interesses da China no tocante à expansão do chamado projeto Nova Rota da Seda, que é um projeto de expansão de infraestruturas de natureza económica, financiamento a vários países e que só funcionaria em termos de paz e em termos de paz mundial. E isto, a situação atual não favorece a China. Os Estados Unidos querem, neste momento, utilizar todas as armas que puderem contra a China. A China é o seu adversário.
mais até do que para a União Europeia. Para os Estados Unidos, a China é o grande adversário. E claro, como grande adversário, uma das coisas importantes que tem neste momento é descredibilizar a China, por exemplo, em relação ao chamado, àquilo que se chamava anteriormente o terceiro mundo, ou mundo desenvolvido, àquilo que claro, os cientistas políticos da modernidade chamam de sul global. exato, No sentido de dizer, a China não é um parceiro, é um parceiro que está do lado da Rússia e, portanto, quer colar a China à Rússia. A China também não tem feito muito para se descolar, mas até agora, de qualquer forma, não tem dado armamento letal, aparentemente. Há vários tipos de equipamento que tem dado à Rússia, mas não um armamento que permita matar ucranianos. Como nós já aqui comentámos, a Ucrânia reagiu a esta questão do processo de paz, do projeto de paz chinês, de uma forma mais moderada do que os Estados Unidos, ou a União Europeia, ou a NATO, e disse: vamos ver, vamos analisar, etc. Nunca houve uma análise por aí além, e a sensação que se tem é que o plano de paz chinês é uma maneira da China se mostrar, digamos, no meio do terreno. E como volto a dizer, os Estados Unidos têm o interesse em que a China não esteja no meio do terreno, em claro. colar a China à Rússia. Eh, Parece-lhe que é mero acaso, embaixador, o facto desta história da oferta ou da venda de material militar chinês à Rússia ter surgido imediatamente a seguir à opinião, e várias opiniões no mesmo sentido ocorreram, uma delas da parte do insuspeito FMI, segundo as quais o reacender da economia global se deu porque a China desistiu da política de Covid-0, isto é, de alguma forma, a China voltava a ser o motor da economia global. Parece-lhe que é mera coincidência que esta história das armas chinesas apareça imediatamente a seguir a esta notícia? Os Estados Unidos, volto a dizer, com toda a frontalidade, os Estados Unidos têm interesse em aproveitar todas as notícias que possam, digamos, ser más para a China. E, como o António dizia bem, os sinais chineses relativamente ao crescimento, não sendo já, estando muito longe daquilo que eram os crescimentos de dois dígitos daqui a uns anos atrás, desta maneira, os sinais este ano, o António disse do FMI, apontam para cerca de 5% de crescimento, o que para 3% que tinha sido ano passado significa um grande salto. De qualquer Claro, forma, isto já não permite à China aqueles avanços que tinha no passado. O fim da política de Covid-0, que foi desastroso para a China, eles lá saberão, mas de todo modo, rapidamente a China está a reentrar no mercado global com força e com capacidade económica. E mais do que isso, de certa maneira, não cumprindo a China, e não tem que cumprir, aquilo que são as sanções do Ocidente face à Rússia, a China não está incluída, as sanções os países, volto a dizer sempre aqui, para que as pessoas tenham consciência, as sanções que são determinadas, quer pela União Europeia, pelos Estados Unidos, não têm nenhum caráter obrigatório. Isto é, têm caráter obrigatório para quem quiser estar de bem com os Estados Unidos ou com a União Europeia, mas não são obrigatórias. Os Estados Unidos e a União Europeia podem tirar consequências nas suas relações bilaterais com os vários países, pelo facto de eles seguirem ou não esse tipo de recomendações. Mas quer a claro. China, quer a Índia, quer a própria Turquia, não seguem as sanções e não se sentem vinculadas às sanções. E por isso mesmo vive-se um momento em que a China, de facto, entrou num ciclo de conflitualidade com os Estados Unidos e agora podemos passar aqui muito rapidamente para o que se passou nas últimas horas, no momento em que estamos a gravar. Há uma conferência de imprensa do novo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, já eleito, portanto, depois da Assembleia do Povo, que no fundo define a nova linha, não é nova linha, define no fundo aquilo que é a continuidade da linha chinesa e no sentido de alertar os Estados Unidos para a circunstância de que estão a pôr mais escolhos no caminho do futuro. É muito interessante o discurso, eu recomendo vivamente a leitura de alguns extratos que estão aí na imprensa ocidental, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros utiliza uma linguagem que era muito comum no tempo do maoísmo, que é uma linguagem cheia de metáforas. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz assim: a pior coisa que nos pode acontecer a nós, isto é mais para os homens, mas sim senhoras também, quando estão a abotoar uma camisa, é começar por o botão errado. E quando começam por o botão errado, os outros todos vêm errados a seguir.
E ele diz agora, os Estados Unidos estão no começo da relação com a China a começar pelo botão errado, o que faz com que tudo o que vem a seguir venha errado. E faz outras análises com figuras interessantes. É um recurso a um imaginário muito chinês, mas acho que não estávamos habituados nos últimos tempos. Mas a linha central é esta. Os Estados Unidos, segundo a China, estão a entrar numa política de conflitualidade aberta e decisiva, e esta política de conflitualidade pode levar muito longe. Levará muito longe seguramente no aspecto militar. É verdade que a China está a rearmar-se, a China aumentou 7% o seu armamento, o seu investimento em matéria de defesa, mas está ainda a anos-luz daquilo que é o investimento em matéria de defesa dos Estados Unidos. A China está a preparar-se. Está a preparar-se para uma confrontação global que se calhar não esperava já, mas nós podemos fazer, digamos, a leitura de que esta confrontação global se calhar tem a ver com algum timing que a China possa ter relativamente a Taiwan e a querer apressar a resolução da questão de Taiwan. Porque há uma tese, pode ser errada ou certa, que dizia Xi Jinping tem a ideia de que no seu mandato, no seu tempo, e nós sabemos que na China estes tempos são imensos, e Xi Jinping pode lá ficar para as calendas que a saúde lhe der, hum, quer fazer a reunificação. Ele diz que a quer fazer por vias pacíficas. Não sabemos como, porque não há, da parte de Taiwan, nenhuma vontade de fazer a reunificação com a China e, portanto, não se está a ver como é que a via pacífica pode funcionar. Mas, no fundo, porquê? Porque Xi Jinping quer fazer aquilo que Mao Tse-tung não fez, que foi a reunificação. E, portanto, onde é que a Ucrânia funciona nisto? Eu acho que nós estamos muito concentrados na questão da Ucrânia, porque vivemos aqui na Europa e achamos que esta é uma questão muito próxima de nós. Mas a grande questão mundial que aí está é a questão entre a China e os Estados Unidos. Este é o grande problema que aí está. E a questão da Ucrânia, pode ser ridículo estar a dizer isto, ou pode parecer ridículo estar a dizer isto. A questão da Ucrânia é um fait divers comparativamente com a questão global, que é uma questão que pode dar origem a um conflito de natureza global. E nós sabemos, por exemplo, nos Estados Unidos estão criados no Congresso algo que é uma frente bipartidária profundamente agressiva relativamente à China. Nós agora vimos na Assembleia Plenária Chinesa, Popular Chinesa, uma linguagem profundamente contra a China. E, portanto, nós estamos aqui a ver que há aqui, está-se a criar um ambiente de bipolaridade muito forte. Se nós somarmos a isso a circunstância de haver uma guerra em que um dos lados, que é o lado que tem forças nucleares, como é a Rússia, está mais próxima da China, nós poderemos ver que está-se a querer criar uma grande embrulhada. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com um novo tema. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos exatamente aos Estados Unidos, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que é o início da corrida das primárias republicanas às presidenciais de 2024, uma vez que, para já, há três candidatos e um pré-candidato, digamos assim, que estão a posicionar-se no terreno, Donald Trump e o seu ex-vice-presidente Mike Price, e Nikki Haley, que é um pouco menos da corda, digamos, de Donald Trump. Bem, Mike Price também me parece que deixou de ser, apesar de ter sido vice-presidente de Trump, mas o final do mandato de Trump fez com que os dois se separassem, parece-me que em definitivo. E finalmente Ron DeSantis, que parece ser aquele que tem mais possibilidade de ganhar as primárias a Donald Trump. Como é que está a seguir tudo isto, embaixador? Eu gostava de lembrar a quem nos está a ouvir que os Estados Unidos têm uns ciclos políticos muito curtos. Têm Exato. políticos de 2 anos. Cada 2 anos há eleições nos Estados Unidos. E uma coisa que para nós parece um pouco estranha, a eleição para o Parlamento, isto é, para o Congresso de Deputados, tem lugar cada 2 anos. Cada 2 anos o Parlamento é renovado. Há eleições de cada 2 anos. Portanto, na segunda terça-feira, mais próxima da primeira se- terça, na primeira segunda-feira de novembro dos anos pares, tem sempre lugar eleições. E, portanto, vamos ter eleições, creio que no 4 ou 5 de novembro de 2024, isto é daqui a um ano e pouco, e nessas eleições estão em jogo o quê? Voltam a estar em jogo os presidentes. Volta a haver uma eleição presidencial. Os mandatos nos Estados Unidos têm 4 anos. Volta a ser renovado todo o Congresso, peço desculpa, toda a Câmara dos Representantes.
portanto os 500 e tal representantes. E volta a ser renovado um terço, e é renovado um terço do Senado, que tem um mandato mais longo. E, portanto, estamos outra vez em campanha. Isto parece um pouco estranho, mas é uma forma também dos Estados Unidos dos poderes se legitimarem e de se criarem, no fundo, contrapoderes que fazem com que uma eleição de alguém que é presidente imediatamente fique a seguir condicionado por um voto que depois tem uma natureza diferente e tem uma natureza estadual diferente. Nós estamos neste momento com um presidente, Joe Biden, que, apesar da sua idade, disse que deu sinais até agora de que se quer recandidatar. E quando numa ala política, e nos Estados Unidos só há duas alas políticas, os democratas e os republicanos, um presidente diz que se quer recandidatar, normalmente não aparece ninguém a contestá-lo. Seria quase pouco patriótico, digamos, para Exato. efeitos do seu próprio partido isso acontecer. Portanto, neste momento não há candidatos óbvios para substituir Joe Biden, a menos que Joe Biden reconheça eventualmente a sua fragilidade física e venha dizer na parte final, eu afinal não estou em condições, gostava que fosse alguém. Nós sabemos que havia alguém que estava no imaginário americano, que era Kamala Harris, que era a sua vice-presidente, que toda a gente achava que ia ser a sucessora natural e o Joe Biden era apenas uma espécie de um interlúdio até ela chegar. Verificou-se que não é assim, Kamala Harris afinal não provou ao longo destes 2 anos uma capacidade para ser substituta de Joe Biden. Além disso, Joe Biden, com esta história da Ucrânia em particular, mas também com outras medidas no plano interno, nomeadamente de natureza económica, reforçou muito a sua imagem, nomeadamente Claro. junto do próprio eleitorado democrático. Ao lado, nós Como tivemos se viu em novembro passado, aliás, não é? viu em novembro passado, em que conseguiu evitar um descalabro para o Partido Democrático. Também ajudado por um outro senhor que se chama Donald Trump, que Claro. durante o tempo achou que não tinha perdido as eleições e que se manteve como uma espécie de presidente sombra durante este tempo. Trump vai e vem, mas já anunciou que está aí preparado para ser o candidato. Dentro dos republicanos, os republicanos estão muito divididos quanto a isto, porque por um lado acham que Trump, apesar de tudo, tem uma grande parte do país, em primeiro lugar há uma grande parte do Partido Republicano que acha que Trump ganhou as eleições. Não, Como também provavelmente acha que ele resolveria a guerra na Ucrânia em ele, apenas 24 horas. ele o próprio disse que em 24 horas resolveria a guerra na Ucrânia e pararia a guerra. Portanto, é uma pena não o dizer já como é que fazia, porque evitava muitos mortes daqui até lá. E eh, do campo republicano, eh, com a ideia de que uma recandidatura de Trump acabaria por ser pouco benéfica para o partido, foram aparecendo vários candidatos. E foram aparecendo vários candidatos que não são, curiosamente, candidatos muito moderados. Certo. São candidatos com uma agenda política, eu diria bastante, eu não diria próxima de Trump, mas com uma agenda muito de direita radical. É o caso de Ron DeSantis, governador da Flórida, que é uma figura com um perfil trumpiano, se assim se pode dizer, com um ar, digamos, mais apresentável sob o ponto de vista político, com uma família de acordo com as normas tradicionais da política americana, muito canadiana nesse aspecto, mas que tem um discurso profundamente radical. Por outro lado, quem é candidato e que já anunciou que era candidato, como o António já referiu, é Mike Pence, que era o antigo vice-presidente de Trump, que se dissociou de Trump na parte final e teve, aliás, atitudes de grande sentido de Estado na parte final, nomeadamente no momento do ataque ao Capitólio. É preciso lembrar que Mike Pence era a morte de Mike Pence estava na lista dos objetivos hoje provados do ataque ao Capitólio, e Isto isso, depois de ter aceito os resultados eleitorais. depois de ter aceito o resultado eleitoral, é preciso perceber que Mike Pence é, por facto de ser à altura vice-presidente, é também presidente do Senado. Tem esta dupla qualidade. E, portanto, Pence avançou. É também um homem que vem das igrejas evangélicas. Era um homem que de uma agenda muito conservadora nos princípios, etc. Apareceu, entretanto, Nikki Haley. Nikki Haley é uma mulher que era governadora, eu estava a esquecer o estado onde ela era governadora, e que foi nomeada por Trump para embaixadora nas Nações Unidas. António Guterres teve, aliás, como interlocutora e terá conseguido, aliás, nesse tempo,
o mínimo de espaço de manobra que conseguiu ter com a administração de Trump foi graças à relação positiva que teve com Nikki Haley, que é uma mulher inteligente, capaz. Veremos em que medida é que, nessa calha para as eleições de 2024, ela poderá vir a surgir. Eu diria que o candidato mais normal seria Ron DeSantis, que parece reunir grande apoio, mas Trump tem vindo nos últimos tempos a reaparecer e a mostrar-se, e como nós sabemos, Trump tem atrás de si um conjunto de pessoas que muito favoráveis à sua memória e, em particular, àquilo que foi a sua derrota, que eles consideraram que foi uma derrota injusta e falsificada nas eleições, muito embora ninguém tenha a mais pequena prova de que isso tenha acontecido. Nenhuma possibilidade de qualquer tipo de vaticínio para novembro de 2024 para já, não é? A única coisa que se tem, olhando assim à distância, e isto vale o que vale, é que provavelmente o melhor candidato democrata para ganhar as eleições ainda é Joe Biden. É capaz de dizer bastante sobre o Partido Democrata neste momento. Diz, bem, nós temos que perceber o seguinte, e voltar para trás, que é, Joe Biden foi um candidato de compromisso entre alas mais radicais, como o de Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e alas mais conservadoras. E Biden apareceu como um candidato, o candidato bootleg, que também pode surgir, que é atual ministro no governo de Biden, mas Biden apareceu como uma solução de compromisso, que ao mesmo tempo eh, levou e fê-lo, aliás, de forma correta, algumas agendas da ala mais à esquerda, levou muita gente, este governo é um governo muito diverso, com uma grande diversidade, com várias etnias lá representadas, etc. E ao mesmo tempo fez aquilo que setores do Partido Republicano também gostam, e muitos setores do Partido Democrático gostam porque são muito permeáveis pelos sindicatos americanos, que é ter uma perspectiva nacionalista, protecionista da América. E aquilo Certo. que é este problema que está a surgir agora, esta legislação que Biden avançou e que, no fundo, funciona como uma grande legislação protecionista e que prejudica fortemente os seus aliados europeus, a chamada legislação pacote para a defesa contra a inflação, esse tipo de medidas legislativas dizem muito ao americano profundo, que não nunca teve dificuldades com democratas ou com republicanos de ter uma agenda protecionista. Grandes defensores do multilateralismo e da abertura do mundo, quando esse mundo lhes dá jeito. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até já. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco das eleições na Nigéria, presidenciais, que acabam de acontecer e que parece-me que é essa boa notícia, não resultaram em desacato e violência, como acontece tantas vezes. Apesar disso, os opositores dizem que querem contestar nos tribunais os resultados das eleições. Como é que vê toda esta questão na Nigéria, embaixador? Sendo certo que a Nigéria é neste momento um importante aliado de vários países da União Europeia, uma vez que é um dos países que veio substituir o gás que deixou de vir da Rússia. A Nigéria é um grande país africano, é talvez o mais importante país africano, um grande produtor de petróleo. É um país com 210 milhões de habitantes. Digamos, sempre que se fala da possibilidade de haver um país africano para ser membro permanente do Conselho de Segurança, quase sempre se fala na Nigéria. Falou-se noutras alturas também do Egito e da África do Sul, mas a Nigéria é o país mais óbvio. E é uma democracia. É uma democracia com grandes defeitos, com grandes dificuldades e com atravessada por um grau de corrupção muito grande. É um país muito atravessado pela corrupção, mas que tem tido alguma, eu diria, alguma estabilidade no plano político ao longo dos anos, particularmente dada por dois grandes partidos que se alternam no poder. E, começando pelo fim, o resultado final desta eleição aponta para a vitória de uma personalidade, eu vou ler o nome com cuidado, Bola Tinubu, que vem do principal partido, do partido que já estava no poder, o Partido Progressista.
Essas eleições, ele teve 36% de votos, depois o segundo partido teve 26, creio eu, depois o outro teve 19%, e há uma contestação relativamente a isto. Os observadores internacionais dividem-se relativamente a isto. Os Estados Unidos, curiosamente, imediatamente reconheceram o resultado eleitoral. Os Estados Unidos, neste momento, estão a ser muito rápidos para a sustentação da estabilidade. Já fizeram isso no Brasil, praticamente Exatamente. depois da vitória de Lula da Silva, por uma margem, aliás, muito mais pequena do que aquela que aconteceu na Nigéria. A Nigéria é um país com graves problemas. eh, Já não ouvimos falar há uns meses esta parte, mas falou-se muito no Boko Haram, que era um grupo islamista no nordeste da Nigéria, que provocou graves dissídios. A Nigéria é um país que, desde a sua criação, no fundo, tem problemas. Nós assistimos sempre que esta questão do petróleo e a circunstância de ser um país muito rico, embora 2/3 da população vivam com menos de US$ 2 por dia, 2/3 da população vivam com menos de US$ 2 por dia, mas é um país muito rico. Portanto, nós lembramos, quem se lembra, quem tem os cabelos mais brancos, lembra-se da história do Biafra e da secessão do Biafra, que era a zona mais petrolífera, com o apoio de países ocidentais, entre os quais Portugal, na altura, porque o Biafra dava jeito para a política colonial portuguesa, e a Nigéria está sempre sob tensão, sendo um país muito grande, está sempre sob uma grande tensão. É o país mais importante da Organização da Unidade Africana. A Organização da Unidade Africana substituiu, peço desculpa, da União Africana, peço desculpa, que substituiu a antiga Organização da Unidade Africana. É um complexo de 55 países, onde a Nigéria tem um papel central, vital. E por isso mesmo, como o António disse, é um grande interlocutor do mundo ocidental, até porque tem combustíveis fósseis que são importantes para o mundo ocidental, até para nós, Portugal, onde parte da nossa abastecimento em matéria de gás é da Nigéria. Quase 50%, se não Exatamente. superior. E é particular tendo em conta que nós temos, por virtude da crise que já aqui falámos, entre a Argélia e Marrocos, nós temos problemas com o abastecimento do gás por argelino. Este gás nigeriano é absolutamente fundamental. Nestas eleições, o que é que nós verificamos? Verificamos que a Nigéria é um país que vive sob um ambiente político, digamos, malsão, com um mal-estar profundo, as pessoas, há graves problemas. Eu li aqui há tempos um artigo a dizer das pessoas que na Nigéria têm eletricidade 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana, são uma minoria privilegiada. Quer dizer, nós temos que olhar um bocadinho para isto. Às vezes nós na Europa não temos esta noção do que isto é. A Nigéria, nestes 200 e tal milhões de habitantes, houve 93 milhões que votaram. E desses 93 milhões, 40% são jovens até aos 35 anos. Esses jovens, em princípio, iam votar para um candidato, ou votaram maioritariamente, muitos deles, para um candidato que ficou em terceiro lugar, que vinha de um partido um bocadinho fora do sistema. Eh, Era alguém que estava no segundo partido do sistema, mas que ficou, que chama-se Obi, e que teve, eu disse há pouco 19, não, ele teve 25% dos votos, e era um candidato da juventude, e era um candidato que trazia ideias novas, em particular, trazia uma postura anticorrupção. E a postura anticorrupção é uma postura, digamos, das novas gerações nigerianas, porque acham que os dois grandes partidos estão marcados pela corrupção. Eh, e isso, as estatísticas internacionais também não negam isto. Portanto, como eu digo, o resultado, de certa maneira, conforta o status quo, a manutenção do status quo. Como o António referiu, não suscitou nenhuma, nenhum movimento militar ou qualquer tipo de golpe de Estado. E nós temos que perceber que nos últimos 10 anos houve 27 golpes de Estado em África, dois deles com bastante sucesso no Mali e no Burkina Faso. Mas o exército nigeriano provavelmente está suficientemente almofadado sob o ponto de vista de interesses e de condições de vida e de funcionamento, e que não o levam, pelo menos nesta fase, a ter nenhuma tentação mais ativa no plano político. E por isso mesmo não se esperam grandes mudanças na Nigéria. E esta é a síntese, digamos, que eu faria destas eleições presidenciais. Parece-lhe, embaixador, que está na altura da União Europeia, nomeadamente a União Europeia, até porque tem laços profundos e muito antigos com a África, de alguma forma alterar a sua postura, como me parece que
o presidente francês Emmanuel Macron está a tentar fazer. Ele acaba de realizar uma viagem à África, onde passou inclusivamente por Angola, de alguma forma explicando que os velhos tempos ehm, do ex-colonialismo, pós-colonial, vamos dizer a coisa assim, francesa, estão acabados e é preciso encontrar uma outra forma de Europa, os povos que eram os colonos, lidarem com as suas antigas colónias. Parece-lhe que é necessária esta mudança? Eu, quando António estava a dizer essa frase, quase que fiquei tentada a acabá-la de outra maneira, que é, dado que o velho maneira de fazer colonialismo já acabou, é preciso criar novas maneiras de fazer neocolonialismo. Macron teve, aliás, um clash muito forte com o presidente em Kinshasa, na República Democrática do Congo, que é público, aliás, é uma coisa muito rara. Na conferência de imprensa tiveram uma acrochagem entre os dois. Eh, Macron, António, não representa a União Europeia em matéria de pensamento para a África. Vamos ser claros. A União Europeia tem ciclos no seu interesse pelo exterior. Teve o ciclo do Mediterrâneo, aquela altura da Conferência de Barcelona, 1995, a estratégia para o Mediterrâneo. Depois teve o ciclo da América Latina, as questões do apoio ao Mercosul, da relação com o Grupo do Rio, o Grupo de São José, o interesse pelo Brasil, o interesse pela ligação com o México, os acordos estratégicos com o México. Depois tem a Ásia, as relações com a ASEAN, etc. E agora tem a guerra. E que dentro da União Europeia, neste momento, a União Europeia está a olhar muito mais para o seu umbigo do que olhar para fora. E é muito difícil, mesmo para os países nos quais a França se inclui, e Portugal se inclui, e a Espanha se inclui, e a Itália se inclui, que olham muito para a expansão, digamos, da mensagem da União Europeia para o exterior. Esses países não são hoje capazes, vamos ser claros, não são hoje capazes de determinar uma mudança da política da União Europeia que signifique uma atitude face ao exterior diferente daquela que hoje exige. A União Europeia está hoje concentrada no leste. Está concentrada no leste por causa da Estónia, da Letónia, da Lituânia, da Polónia, da Eslováquia, da Bulgária, da Roménia. Está a olhar para a Rússia. Rússia, Rússia, Rússia. E, portanto, a capacidade da União Europeia de mobilizar recursos, porque nas relações externas da União Europeia, António, é preciso dinheiro. Não vale a pena pensar que é só decisão de política. Não, é preciso Claro, dinheiro, é preciso investimento, é preciso levar os empresários. E hoje em dia a União Europeia só tem recursos para esta sua prioridade essencial, que é a prioridade de segurança ao leste. Eu não estou muito otimista relativamente às relações externas da União Europeia e, em particular, à capacidade, que aliás é bem-vinda, na mensagem do Presidente Macron, de conseguir fazer infletir a União Europeia, nomeadamente para a África, que é o continente do futuro, vamos ser claros. E relativamente ao qual a Europa tem que, mesmo em matéria de migrações, o que se passa hoje em matéria das migrações para a Europa, de que nós vemos estas tragédias, como agora recentemente aconteceu na costa italiana, mas que se vê na travessia do Mar da Mancha, na chegada ao Reino Unido, etc., tem a ver essencialmente com o não desenvolvimento da África, em particular da África subsaariana, que faz com que essas pessoas tentem encontrar na Europa a resolução para os problemas da sua vida. No tempo em que eu andei nessas questões de cooperação para o desenvolvimento, dizia-se que as televisões por satélite eram as culpadas das grandes migrações para a Europa. Isto é, quando os africanos do centro da África começaram a ver o bem-estar na União Europeia, o bem-estar dos países europeus, e começaram a perceber que é ali que a gente pode ir buscar dinheiro, porque com qualquer dinheiro que se ganha ali, nós mudamos a nossa vida em casa e mudamos a vida das nossas famílias. E aquela gente faz sacrifícios extraordinários para atravessar centenas, milhares de quilómetros até chegar à costa, de onde são explorados por traficantes em barcos em condições miseráveis, muitos morrem na travessia do Mediterrâneo, porque, de facto, não há hoje uma política de absorção de imigrantes, de refugiados económicos, no fundo, porque também não há políticas europeias dessa matéria. E cada país tem uma leitura diferente dessa sua situação. claro. Talvez seja um tema que possamos vir a abordar no próximo programa, nomeadamente no que tem a ver com as decisões do Reino Unido sobre nesta área. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Podem continuar a acompanhar aquilo que foi dito no podcast da Arte da Guerra, que está nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até para a semana.